Bem, pessoal, vamos começando mais um Tecendo Amanhã. Esta possibilidade que a gente buscou aqui com o Marcelino Galo, né? O Galo está nesse programa fazendo um pouco da discussão das possibilidades de futuro, do cenário que a gente vive. Então, aí o nosso Tecendo Amanhã. E hoje, especialíssimo, nós estamos aqui com duas presenças maravilhosas. Está aqui a Ellen Coutinho, que é economista e diretora da Fundação Perseu Abramo. Ellen, a gente já vai se cumprimentando. E também é um prazer estar aqui com o nosso professor João Carlos Salles, professor e ex-reitor da Universidade Federal da Bahia, e está aqui o nosso deputado Marcelino Galo, para a gente ir tricotando essas possibilidades, esse tecimento, né, do amanhã aqui, um pouco essa nossa conversa hoje. Então, vamos fazer nossos bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste. Ellen, quer começar? Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer pelo convite, Marcelino, Matede, João. É muito bom porque João e Marcelino, Matede, eles são duas referências muito especiais na minha vida, né? E esse tema da educação é um tema para mim que ele é fundamental para promover transformação na nossa sociedade. Eu falei isso alguns anos atrás, em um determinado momento de campanha de Marcelino, João, que para mim chamar alguém de professor é a referência mais positiva que você pode ter de uma pessoa na vida. Não é doutor, não é senhor, não é senhora. Acho que a referência mais respeitosa que alguém pode receber é de professor. E aí eu falava que Marcelino, para mim, é um grande professor na política, porque tirei dele ensinamentos sobre ética, sobre disputa política, que para mim eram fundamentais assim, para a gente, de fato, ser um agente de transformação nesse sistema político que é tão ruim que a gente tem. E aí eu falo isso de Marcelino, e o João Carlos Salles também teve esse papel para mim, assim, de promover uma educação política muito importante no momento em que eu estava saindo da universidade, né? Eu saí da universidade quando o João virou reitor da UFBA, e a gente fez campanha para o João ser reitor da UFBA naquele momento, e foi muito importante para a universidade ter João na reitoria, mas acho que a coisa mais preciosa que o João disse naquele momento, eu já disse isso a ele algumas vezes, era falar sobre como a universidade tinha que ser popular, como ela tinha que ser de massas e como ela tinha que ser de excelência. Tinha que ser uma universidade para o povo, mas uma universidade com excelência. Então, para mim, esse tema da educação com essas duas personalidades é de fato uma coisa muito bacana. E aí, João? Matede, iniciais. Uma alegria estar com você. Nos conhecemos há tanto tempo, lembramos aqui nosso amigo Saja, né? Um amigo comum, saudoso. E veja, Marcelino eu conheço nos anos 70, né? Militamos juntos, uma coisa importante, muito próximos o tempo inteiro. É uma alegria estar com Marcelino e Ellen. Ellen foi assim, admirável na nossa campanha, na construção coletiva, um momento importante. E aí você tem razão, Ellen. Você acha que foi um momento que não esperávamos o cenário que estava por vir, mas é importante defender naquele momento e continuar defendendo uma universidade que se abre, né, que se enriquece com o povo, que tem qualidade, que traduz o nosso refinamento, ou seja, por isso que dizíamos sempre, compromisso social e excelência acadêmica foram marcas daquela campanha. Uma bela campanha, deu certo. É isso. Marcelino? Bom, é um momento muito especial, né? Estar aqui com o João Carlos Salles, um dos melhores reitores que a UFBA já teve e que foi magnífico de verdade, né? Então, é muito bom. Um companheiro nosso formado na mesma geração, né? Forjado na luta, na resistência, né? Na luta pela democratização. Então, a luta contra a ditadura militar, né? Nas ruas, né? Nas universidades, ali na sala de aula, em todo espaço possível, né? E essa luta que forjou, que fez a grande formação, complementou a nossa educação formal. E Ellen Coutinho, que é resultado disso, é a geração que vem, né, depois, claro, da gente, né, com muito tempo, mas a certeza é que nós temos esperança, né, de essa luta continuar da forma como ela se conduz, né? Ela
foi muito bem formada, é um resultado de uma política pública para a educação. Veja a continuidade dessa história, né? A resistência, o governo e a execução de políticas que a gente trabalhava, pregava, que a gente terminou lutando para que isso acontecesse, para a abertura da universidade. Uma abertura que levasse à inclusão de fato, né? Que formasse pessoas, formasse lideranças, formassem não só técnicos, né? Mas intelectuais que entendessem a realidade do seu povo e pudessem intervir nessa mudança. Então, ela é resultado disso, né? Ela estuda, tem essa necessidade, sabe da importância do estudo, mas também age, né? E ela é uma militante política da melhor qualidade. Então, hoje aqui tem essas gerações que dão esperança ao povo brasileiro que a luta continua. Gente, aproveitem esse momento. Grave, compartilhe, passe para os outros esse programa, porque imagina, olha o time que a gente conseguiu reunir hoje aqui, Marcelino conseguiu reunir. Porque é isso, gente. Política é muito mais do que escracho, toma lá da cá. Política é isso aqui. É a possibilidade de a gente discutir os nossos destinos, nossos rumos, a nossa memória, né? Trazendo ela e confrontando com outras perspectivas para poder construir a possibilidade de um futuro. Parece que tudo isso está em xeque, né? A gente está vivendo um momento distópico nesse sentido, que parece que o futuro não é possível, não pode mais, é tudo o vale tudo do que é agora, para resolver agora, um certo desmonte até dos sonhos lá da Revolução Francesa, né? Nós estamos voltando, parece que é isso mesmo. Veja, assim, o Marcelino disse uma coisa muito interessante, uma certa continuidade numa luta. Se trata de tecer o amanhã, né? É importante compreender até esse lugar da educação, em particular a educação superior, nesse processo. Foi um lugar de resistência política, lugar de reflexão, de liberdade de expressão. A universidade não é apenas um escolão, não é uma escola de terceiro grau. Ela é um lugar de formação a mais sofisticada, onde você tem a competência técnica, precisa ter, cobrar essa competência técnica, mas você não está limitado como alguém que vai estar medido pelo mercado de trabalho apenas. Você não está na universidade apenas para ganhar um diploma. Ou no aulódromo, como dizia Pois é, você está ali para se tornar cidadão pleno, ou seja, é um dos espaços privilegiados para formar uma cidadania plena, que é a cidadania que busca a democracia, que tem no horizonte a democracia, tem no horizonte o interesse do povo. Mas a gente vive ameaçado, sim, continua assim, por motivos distintos, de uma certa barbárie, né? A barbárie nos ameaça. Você deve lembrar que teve um momento que o ministro disse que a Universidade Federal da Bahia, juntamente com duas outras, era um lugar de balbúrdia. E eu respondi naquele momento que podia ser até o lugar da balbúrdia, porque nunca será o lugar da barbárie. Mas esse nunca será o lugar depende de nós. A barbárie nos ameaça sempre. O que é a barbárie? Essa agressividade, essa destruição do debate, esse acabar com o sonho que é próprio da universidade em função de um interesse mais imediato, ou do mercado, ou de algum poder, ou até mesmo de governos, porque a universidade tem esse lado na sua marca de autonomia. A autonomia não é uma forma de ser independente, separada, uma torre de marfim. Ao contrário, é a maneira de traduzir o interesse mais profundo do povo, de longa duração, com essas nossas estruturas não sendo burocráticas, não sendo permeadas pela discussão, permeadas por esse sentimento de que nós temos algo relevante a fazer na universidade, e não apenas burocrático, ou, hoje uma palavra que todo mundo usa e me preocupa muito, entrega. É uma palavra, eu fiquei meio surpreso, porque estão usando isso até para a educação. O que é que vai se entregar, né? Se nós nos reduzirmos a uma dimensão política, onde apenas estamos entregando coisas, o que é que diferenciará, né, os progressistas dos reacionários? A entrega lembra balcão, né? Lembra balcão, esse é um pacote. Mas esse é um dos temas importantes hoje. A universidade é chamada não a ser universidade, mas a entregar coisas.
E esse o entreguismo aí tem muito sentido. Entreguismo em outro sentido. Tem muito sentido. Ellen, você está lá na Fundação Perseu Abramo, né, com essa responsabilidade, entre outras, né, nesse lugar importante de liderança, da memória. Essa memória dessas lutas. A gente está falando de uma luta, o Marcelino falou, né, do importante do contínuo da luta. João destacou isso na fala dele. E você está com isso lá. Esse papel da Fundação Perseu Abramo. Como é que tem sido esse desafio nessa perspectiva desse momento que a gente está vivendo? Então, trabalhar com essa questão da memória e da educação, da memória e da formação, conscientização, é uma coisa que é muito bacana na Fundação. Lá a gente guarda um acervo que é um acervo muito específico, que é o acervo do PT, mas além do acervo do PT, nós fazemos uma disputa contra-hegemônica em torno dos temas da memória da classe trabalhadora. Porque nesse país, durante muito tempo, as elites contaram a história do país. Disseram o que aconteceu no passado e como que deveria ser o nosso futuro. E apesar de sempre ter tido luta nesse país, luta contra a escravidão, luta por direitos, luta por democracia, de sempre ter tido luta e do povo sempre ter estado em luta nesse país, povo pobre principalmente, o povo que depende da luta política para que a gente consiga alcançar um outro patamar, esse patamar de cidadania plena que o João falou. Apesar disso, esse apagamento da memória popular do que aconteceu é uma realidade. Por exemplo, tem 2 anos, em 22, 3 anos agora, em 22 nós tivemos o bicentenário da independência da República. E queriam contar uma história do bicentenário que era uma história que não contava que o povo participou daquilo e que propagava um possível futuro. Para a gente aquilo tinha que ser discutido. O príncipe deu um grito lá e resolveu o problema. E resolveu o problema. Para a gente aquilo tinha que ser discutido de outra maneira e colocando inclusive que o futuro estava em disputa a partir daquilo. Ainda está em disputa. Então, quando o João traz essa coisa da cidadania plena, da formação, para mim isso é também o futuro em disputa. Né? Essa concepção sobre a educação pública, para mim, ela é o suprassumo do nosso futuro em disputa nesse momento. Ele fala em cidadania plena e a gente, bem freiriano que somos, né? Como petistas freirianos que somos, nós entendemos que o papel da educação é um papel de fomentar uma consciência crítica nas pessoas, né? Então isso também é um papel da universidade. Como é que você mede as entregas que o João falou, quando a entrega é tão subjetiva quanto formar cidadãs críticas, capazes de promover transformação social? Como é que se mede essa entrega que a universidade pública produz? E que os setores que pretendem destruir esse tipo de educação, os setores que pretendem combater esse tipo de educação, compreendem muito bem que é isso que é feito também dentro da universidade pública. Você tem uma formação cidadã completa, com formação de consciência crítica sobre o sistema social, sobre o regime econômico que nós vivemos, sobre as opressões que nós vivemos e sobre o que nós temos que fazer em termos de transformação. Também nós na política, né, Marcelino? Parece que essa alegoria do balcão, da entrega, né, da troca ali, vai destruindo, minando, né, a possibilidade da política fazer projeções mais amplas de transformação da realidade, de futuros. Com certeza, nós estamos vivendo uma época bastante complexa, né, que difere muito, né, da nossa época de formação na militância, no movimento estudantil, na universidade, enquanto esse espaço, né, de formação de intelectuais, de lideranças, de pessoas que compreendessem a sua realidade e que fossem agente de transformação. Um espaço de crítica, né, um espaço de garantir a liberdade, né, da crítica, da formação, isso que é a verdadeira universidade. Né? Então, nós trabalhamos muito nesse sentido e a educação avançou muito no sentido de incorporar mais pessoas, né? Se conseguiu universalizar determinados segmentos, mas muito mais do que o João fala, vendo o terceiro grau como escolão, né? A gente retroagiu
tendo essa universidade como esse espaço de formação crítica, de pensamento, de liberdade. Tudo. Então, isso que nós temos que rever. Né? Antes, a gente tinha a luta pelo ensino público gratuito, de qualidade, né? E agora a gente passa. Tem muita escola de nível superior, mas pouca capacidade crítica, pouca capacidade de informar, né? Essas pessoas, essas lideranças necessárias à transformação. Então, isso leva à situação que nós estamos vivendo. É muito complexo. Né? E isso, claro, que reflete na política, em todos os segmentos. Né? Então, essa necessidade de destruir a universidade é destruir nesse sentido do que João foi o reitor da universidade que ele defende e que ele conseguiu implementar, mas não para ser apenas formadoras de técnico. Né? Depois você vem o mundo do trabalho, as pessoas não conseguem trabalhar com a formação muito aquém. Né? Então, tudo isso nós temos que pensar. Que universidade é essa que nós queremos para o nosso tempo? Né? O João até escreveu sobre isso, né? O último livro dele é essa inspiração, né? Esses atos aí entre nessa zona, né? Eu devo ver, o último, o mais recente, Entreato, Marcelino esteve lá, obrigado, Marcelino. Eu vou mostrar aqui o livro. Opa! Aqui, esse é o Entreato. Entreato é um livro, exercícios de política e filosofia. Por que política e filosofia? Porque as duas se ligam, né? São duas faces, para mim, muito importantes. No caso daquilo que tem a ver com política na universidade, né? Esse livro surgiu, primeiro, por uma certa percepção de que nós conseguimos afastar o obscurantismo mais absurdo. E nós não vamos permitir que esse obscurantismo mais tacanho que ameaçou a universidade, ameaçou cursos, pessoas, pesquisas, não vamos permitir que retorne. Mas, ao termos virado essa página obscurantista, não significa que a educação superior teve a prioridade devida no nosso governo atual. Né? Essa é a primeira constatação. E como é que você não tem essa prioridade naquilo que é mais concreto, que mais toca o funcionamento da universidade? Orçamento. O orçamento da universidade não foi recuperado, ele foi rebaixado durante o período Bolsonaro, mas não foi recuperado, a recuperação é tímida como orçamento global. E tem dois mecanismos hoje que, entre outros, né, que estão minando essa ideia de que há um sistema das universidades, as universidades fazem parte desse sistema, 69 universidades federais, que devem se unir para ter um orçamento suficiente para garantir a sua manutenção e, a partir daí, captar mais recursos até. Quando você tem hoje parte do orçamento sendo complementado por muitas emendas parlamentares ou por termos de execução descentralizada, é como se você criasse um mecanismo de competição entre as instituições e não de colaboração, porque cada reitor acaba sendo levado a procurar recursos, os professores vão procurando recursos e deixam de colaborar para que o sistema seja forte. Isso ameaça o sistema como um todo. Foi uma das constatações que eu tive. Não estamos aqui criticando a emenda por si só, sempre fomos atrás de emendas, são importantes, mas tudo que é bom, até mesmo em excesso, pode virar doença. Um alimento qualquer, se consumido excessivamente, cria distorção, compromete a saúde. E eu acho que está comprometendo a saúde, a compreensão dessa autonomia que se liga a um orçamento. Esse é um lado, esse é um aspecto. Açúcar é gostoso. Açúcar é gostoso, demais faz mal, faz bem. Mas, veja só, é bom, então, saber compreender o mecanismo. E aí, na verdade, esse mecanismo que eu chamo do balcão também, é quando as universidades e os gestores são realistas demais. Há um certo realismo na política, Marcelo, você conhece bem. Já que é assim, eu também quero o meu. Né? Já que outros estão se beneficiando, né, se o mecanismo é esse, se tal reitor está conseguindo dessa ou daquela forma, então por que
passa a ser medida de competência do reitor não representar os interesses acadêmicos, mas sim captar recursos. Nós vamos colocar subordinados a uma condição de garantir o que já devia estar garantido, né? A gente está trabalhando agora para conseguir aquilo que deveria ser o básico fundamental, garantir todas as condições para ensino, pesquisa e extensão. E investimento em infraestrutura, garantir a pesquisa. Conhecimento exige recursos. E precisa ser uma aposta do Estado. E o Estado não pode renunciar ao financiamento público da educação. Eu tenho visto algumas pessoas defender, já que as emendas parlamentares são hoje uma distorção como um todo, ou seja, o orçamento foi sequestrado pelo Legislativo em grande parte, então vamos pedir que o Legislativo complemente aquilo que a universidade precisa. Ora, mas com isso você está politicamente renunciando ao compromisso que o Estado precisa ter, o Executivo precisa ter, em garantir o orçamento das universidades. Isso está na Constituição e na Lei de Diretrizes e Bases. Então, se você apenas aceita a realidade da política, com uma certa sabedoria, que alguns pensam que é sábio ser pragmático, né, você corre o risco de ameaçar, pelo interesse imediato, o interesse de longa duração que é próprio da universidade. Essa é a delicadeza que nós estamos enfrentando. Isso está em toda parte, né? Está no partido político, está na política, está essa tensão entre o jeito que está funcionando agora e a nossa visão de futuro, onde queremos chegar. Isso está em toda parte, não é isso, Ellen Marcelino? No partido. Ellen, provavelmente, a nova presidente do PT, se Deus quiser, né? E os petistas também quiserem, mas está aí. Como é que é? Um partido político não existe para isso. Né? É só para resolver cargos e salários e posições. Então, o partido político é para disputar as ideias da sociedade. E essa ideia que o João traz sobre essa questão das emendas, ela é fundamental para ser disputada. Você disse o jeito que está dando certo agora, como você falou. Para mim, esse jeito não está dando certo. Esse jeito está esvaziando o Estado brasileiro. Esse jeito dessas emendas que muitos já ouviram falar, as emendas PIX, as emendas que foram tão influentes na eleição de 2 anos atrás, na eleição municipal, em que tantos prefeitos se reelegeram porque recebiam muitas emendas, essas emendas que não começaram em 23, esse superempoderamento do parlamento frente ao executivo, esse sequestro, como o João trouxe, né, das funções do executivo pelo parlamento, e que muitos deputados defendem assim com unhas e dentes, os deputados do Centrão, e a gente vê esses caras cada vez mais empoderados. Essa discussão sobre as emendas parlamentares, ela é fundamental. Ela está esvaziando o papel do Estado. Em vez de você ter um Estado planejador, um Estado que defina quais são as prioridades, como é que nós vamos executar um orçamento, para que lugar esse país caminha daqui para frente, você tem deputados com emendas parlamentares atendendo as bases ou não atendendo as bases, atendendo seus interesses privados de reprodução dos seus mandatos. E essa é uma lógica que tem imperado aí no Senado, uma lógica que tem imperado na Câmara Federal, e é uma lógica que precisa ser discutida. E é também papel da universidade fazer essa discussão, se é esse o modelo de sistema que serve a essa sociedade. Se isso serve para a gente ter um Estado que contribua mais com o desenvolvimento do país ou menos com o desenvolvimento do país. Na minha opinião, não contribui com o desenvolvimento do país. Atrapalha o Estado ser um planejador e executor desse planejamento para que a gente tenha desenvolvimento, enfim, com distribuição de renda, com melhoria da qualidade de vida para as pessoas. E aí, Marcelino, como é que faz política? Me diga aqui. Você que vive esse desafio de atender às emergências, às urgências, né, das realidades e, ao mesmo tempo, projetar essa perspectiva, que você é um deputado que faz isso. Né? Você está preocupado com os rumos, né? Você tem uma perspectiva histórica, né? Uma compreensão das lutas em perspectiva histórica. Como é que faz isso nessa realidade política que a gente está vivendo tão dura? Né? A gente é mundial, um fenômeno mundial, não é só aqui na realidade baiana ou brasileira. Né? Mundialmente, a gente está vivendo essa corrosão mesmo, né, das instituições políticas, inclusive. Bom seria
se só dependesse da nossa vontade, né? Mas a história, ela funciona assim. E eu pensava que a história, até pouco tempo, era uma roda que ia para frente. Então, agora não. Nós estamos vivendo um processo. Quem viu e quem estudou, ainda tem muita testemunha viva, que saíram dos campos de concentração. Nós vivemos a tragédia do nazismo, do fascismo, do que foi o controle da extrema-direita, o que ela representou para a humanidade, né, e onde ela se instalou, que o impacto foi sobre o mundo todo. E nós hoje estamos vivendo esse meio perigo, né? Esses agentes políticos. E aí você vê que os bilionários, ele assume o protagonismo, ele não terceiriza mais, né? Aí a gente conversava ontem, o tenente aqui, que foi expulso do Exército, e aposentaram ele, automaticamente ele virou capitão. É um processo também feliz dessa casta militar que faz esse serviço de controle da sociedade brasileira e tem como centro o povo como inimigo, né? Então, nós, momentaneamente, nos afastamos desse perigo aqui no Brasil, mas agora ele nunca foi tão eminente, né? Esses sujeitos aí, como Hitler, né? Que tinha uma cara de imbecilizado, né? Você disse, aquele sujeito é um imbecil, mas ali era um risco. A política, né, a civilidade, né, o processo civilizatório do mundo. Isso volta com a violência que é inimaginável, né? Hoje, quando a gente vê o presidente que os americanos elegeram, é um negócio que é inimaginável, né? Será possível, né? E ele com aquele bilionário, né? Um sujeito também que pareceu um imbecilizado, mas não tem nada. Eles estão construindo um método, né, assumindo o enfrentamento geral de esmagamento da classe trabalhadora, né, dos pobres do mundo, né, e humilhando, né, humilhando. Então, toda essa política anti-imigração, ela vem no sentido de cooptar as classes médias, como sempre, né? As classes médias que têm esse papel. Então, nós estamos num momento extremamente perigoso que a humanidade vive, né? E nós, no Brasil, vamos ter que tomar muito cuidado, né? E aí o papel da política, né? Da resistência. Agora, os elementos que você cita aí, as emendas parlamentares, né? Hoje, eu faço política 24 horas no dia, eu viajo todas as comunidades. Tem comunidade que a gente chega, aí o cara chegou um saco de dinheiro. Chegou o cara que tem as emendas, né? E se você não tiver emenda, não tem mesmo, você se acaba, porque não tem o que fazer ali, porque você naturalizou esse processo. Esse absurdo. Esse absurdo, né? Inclusive internamente, né? Internamente. No nosso partido também nós enfrentamos, né? Porque na medida em que você vai legitimando o processo, ele vai se consolidando e fica como natural. Então, o papel do parlamentar é controlar o orçamento público? Não. Quem responde pelo orçamento público é o executivo. Ele foi eleito para aquilo. Ele apresenta à sociedade o seu programa, o que é que ele vai fazer para resolver os problemas, não é? Então, a perspectiva de futuro. E a política também é feita de sonho do que vai ser o nosso futuro. E na medida onde você tem um método como esse que vai se consolidando, você não vai resolver nada. Imagine um governo que não controla nem o seu orçamento, né? A sua execução financeira. Não tem como. Então, como a universidade, toda ela estrategicamente, né, ela vai fazer o seu planejamento, aí ela vai sair de ponto a ponto
para ver quem pode entregar, né? Como vocês tanto falaram das entregas, a gente tem que ter até cuidado com usar esse conceito, porque ele está também muito em voga, né? Então, nós não estamos fazendo entrega, nós estamos cumprindo compromissos de uma proposta programática, né? Uma leitura de mundo, você traduz no programa, apresenta para a sociedade, você ganhando as eleições, você vai cumprir. Projetando uma perspectiva de futuro. O que não quer dizer também que você, não ganhando as eleições, você tenha todas as condições. Né? Então, no mundo hoje, quem já tem poder, né? Quem já tem poder, então, um sujeito daquele que a gente vê, né, ridículo, ele aí estava com uma criança, né, o filho dele. Você está falando da cena do Elon Musk com o Trump na Casa Branca. O filho pedindo ao presidente, o outro também, né? E a gente que saísse dali, né? Que saísse dali. Ele acha naturalmente que o presidente é o pai dele. Quem foi que elegeu um sujeito como esse, né? Então, nós estamos... O que é que nós estamos vivendo? Que tempos esses que nós estamos vivendo? E essa desmoralização do processo democrático, né? A descrença do processo político. É possível você modificar alguma coisa através do processo político? Está dizendo que não, da forma como eles vão estruturar, né? E aí, aqui no Brasil, tem essa coisa chamada Centrão, né? Que Centrão não tem ideologia, ele não tem programa, não tem nada. Ele está no governo, seja ele que for. E essa chamada elite política, ela é o quê? Aqui não tem direita, não tem centro, nem extremo-direita, porque eles vão navegando de acordo com a realidade, né? Como da forma como está o controle, a renda do mundo concentrada de tal forma, não precisa. Se tiver democracia, é impossível se concentrar a renda de tal forma. Se parar para discutir, não pode funcionar como está, destruindo o meio ambiente, concentrando, produzindo infelicidade. Então, eles não querem mais discutir. Não tem democracia e vai ser do jeito que eles querem, certo? E a gente, com essa dificuldade de entendimento e também de essa relação com a classe trabalhadora, na medida que grande parte da classe trabalhadora se percebe hoje como colaborador, como empreendedor. Então, uma grande massa de trabalhadores explorado como nunca, né, sem direitos, sem nada, e vendo isso... Tendo que se virar como um autônomo, achando que é empresário. Se autoexplorando e enriquecendo os mesmos, né? Então, o tempo, a política nesse tempo é muito mais complexa, né? Na nossa militância no movimento estudantil, nós tínhamos um inimigo comum, né? Era bem claro, e a gente conseguiu hegemonizar na sociedade a justeza. Era vista como justa. Você podia falar em democracia, em liberdade. Você tinha horror à tortura. A sociedade entendia isso, né? Você podia falar em reforma agrária. Reforma agrária era vista como uma das bandeiras mais justas, né, da luta contra a concentração de renda e riqueza. E hoje eu vejo isso, a gente com muita dificuldade. Né? Até no nosso campo mesmo, né, de tratar dessas questões com... Porque a questão é dinâmica também. Isso, né? todo mundo vai... Quem é o nosso campo? Né? O nosso campo... É um problema. Jogar no nosso campo. Então, não é muito confortável. Eu diria, não é, que essas mudanças que são estruturais, né, nós temos que rever também nossos métodos, né, nossa prática política para poder sair dessa situação. João, eu estou aqui com o seu livrinho anterior, Gatos, Peixes e Elefantes. Eu estou chamando de livrinho, né? Porque tem esse nome, até parece um
livro infantil, né? O pessoal não sabe o que é. É fauna, flora. Na verdade, é a gramática dos acordos profundos. Sim. Né? Quer dizer, olha o título do livro, a gramática dos acordos profundos. O cara é estudioso de Wittgenstein, né, da linguagem, e traz um livro com esse título, Gatos, Peixes e Elefantes. Eu estou falando do livro dele porque tem a ver com o que a gente está falando. Eu vou explicar um pouco o livro, mas só para fazer um complemento aqui à fala importante de Ellen e de Marcelino. Né? A cumplicidade com o absurdo imediato se torna subserviência na longa duração. Essa é a primeira coisa complicada. Outra coisa que parece óbvia, o centrão é contagioso. Ele vai contaminando como o procedimento vai tomando conta, a forma vai sendo mais importante que o conteúdo. Se essa forma comum, esse procedimento de política se espalha, ele absorve o conteúdo. Ele anula a diferença entre o que é esquerda e direita, porque ele vai se basear muito nisso. Quem é capaz de entregar esse ou aquele resultado? E isso afeta decisões que antes, para nós, eram de princípio. Por exemplo, decisões sobre o meio ambiente. Eram decisões de princípio, e não apenas medidas pela possibilidade de explorar esse ou aquele recurso, de ter esse ou aquele retorno em termos de desenvolvimento econômico, com a conveniência, sem pensar no próprio futuro da humanidade. Isso é uma coisa fundamental. E a questão é como é que nós elaboramos, então, esses acordos profundos. Né? Ou seja, como é que nós somos capazes de... porque vivemos um momento de grande selvageria, né? De grande selvageria. Antes de falar desse livro, deixa eu só citar uma coisa aqui, porque eu acho que o nosso tema é educação, e educação é um combate permanente à barbárie, em todas as formas. Em momentos mais agudos, em momentos no dia a dia, no simples dia a dia. Adorno, filósofo importante, não é Wittgenstein, filósofo do círculo dali da Escola de Frankfurt, e refletindo após o término da Segunda Guerra Mundial. Quando você pensa que tinha superado todo aquele lodo. Né? O cenário era tão terrível, produzido ali, que isso nunca mais. Você pensava isso, mas ele disse que a barbárie ainda é uma ameaça. Ele diz, entendo por barbárie algo muito simples, ou seja, que estando a civilização, imagina, ele está falando sobre os 50, 60, hoje é mais grave, a civilização do mais alto desenvolvimento tecnológico. Imagina, nós estamos nesse mais alto desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontram atrasadas de um modo peculiarmente disforme em relação à sua própria civilização. As pessoas se encontram, ele chega a dizer, ou seja, tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo, ou na terminologia culta, um impulso de destruição que contribui para aumentar ainda mais o perigo que toda essa civilização venha a explodir. Aliás, uma tendência imanente que a caracteriza. Falava isso nos 50, nos anos 60. Mais do que nunca isso é atual, ou seja, a barbárie ela continua nos ameaçando num conjunto de procedimentos de autodestruição. Adorno confrontava isso à educação. E o nosso desafio é a elaboração de pautas comuns, pautas nas quais o princípio seja mais fundamental do que o interesse. Sim. Que as pessoas deixaram de ser homens públicos de princípio e passaram a ser homens públicos defendendo esse ou aquele interesse. Né? Isso se torna cada vez mais claro. Né? O título do meu livro é interessante, Gatos, Peixes, Elefantes. Ele veio... Será que ele tem a ligação que eu imaginei que tem? Porque eu falei isso baseado no que eu li na contracapa. Na verdade é o seguinte, ou seja, esse livro, que eu publiquei ano passado também, foi uma busca que eu fiz. Eu estava buscando saber se tinha razão um filósofo que disse que Wittgenstein defendeu a tese de que há questões que você não consegue resolver porque elas minam o próprio contexto da argumentação. Ou seja, a própria racionalidade foi ameaçada. Sim. Ele disse, será que essa tese é de Wittgenstein? Ela parece de Wittgenstein, tem cheiro de Wittgenstein, mas não está exatamente em Wittgenstein, porque Wittgenstein não estava pensando muito no desacordo, mas sim na possibilidade de acordo. Os acordos profundos. E aí, uma das coisas onde eu encontrei isso é porque o Wittgenstein teve como interlocutor um economista chamado Piero Sraffa. Sraffa é uma figura, hein? Amigo de Gramsci,
era ele que pagava os cadernos, ou seja, que custeava os cadernos e livros para Gramsci escrever os famosos cadernos do cárcere. O Sraffa que garantia isso. Era inimigo de Mussolini, também judeu como Wittgenstein, e exilado, praticamente exilado, entre aspas, na Inglaterra. Eram colegas de universidade. Então tinha tudo para parecer semelhante, né? Judeus, vindos de famílias ricas, os dois, com uma visão de combate ao fascismo. Estamos aí a semelhança. Aí Wittgenstein começou a ter essa relação cada vez mais degradada, né? E aí ele diz, então, quanto mais velho fico, ele estava falando da relação dele com o Sraffa. Foi isso que eu li. Esse é o texto. Quanto mais velho fico, tanto mais eu percebo como é terrivelmente difícil para as pessoas se entenderem. E penso que alguém se engana acerca disso pelo fato de todos se parecerem muito. Ele estava falando dele com as pessoas. E aí, no caso da política, então, eles parecem muito. E aí você pensa até que como é que não pode se entender? Aí ele diz, se algumas pessoas se parecessem com elefantes e outras com gatos ou peixes, alguém não esperaria que eles se entendessem. E as coisas pareceriam muito mais do que realmente são, né? Ou seja, no fundo, a gente está transformando muita coisa como sendo igual e está nivelando muito. Se nós fôssemos capazes de perceber que há diferenças radicais, será que há? Será que há diferenças radicais no campo da política hoje? Peixe é peixe, peixe é peixe, elefante é elefante, gato é gato. Será que nós... Porque aí nós temos a ilusão de que há um acordo possível, quando, na verdade, alguns já foram para outro campo. Há muito tempo. Podem até ela estar no mesmo partido, mas talvez esteja em outro campo. E isso é doloroso, porque aí, na verdade, nós acabamos nos aprisionando em compromissos que nós não gostaríamos de sustentar se nós explicitássemos o que está no fundo desses compromissos. Meus amigos, eu agora fico até emocionado aqui, devo dizer, porque a filosofia vem aqui e fala assim, em cima da realidade que a gente vive, não é não, Marcelino e Ellen, professor João Carlos, trouxe aqui agora assim, um banho, né, de uma pequena reflexão que faz assim, sobre a nossa realidade. Elefante é elefante, peixe é peixe, gato é gato, mas acontece que nós nos achamos todos muito parecidos, convivemos como se o companheiro do lado estivesse vislumbrando a mesma perspectiva, o mesmo princípio que a gente muitas vezes não está. Como é que é isso, Ellen? Na sua vida partidária, você que é organizadora das lutas, a mulher jovem que se fez nessa perspectiva de organização, João Carlos destacou aqui seu papel na eleição dele, Marcelino destacou seu papel, e a gente conhece um pouco a sua trajetória. Você, nesse desafio de um partido como o PT, com o papel que ele tem, como é que você vê essa perspectiva? Gato é gato, peixe é peixe, elefante é elefante. Mas parece que todo mundo é igual, mas não é. Como é que a gente faz isso no partido? Olha, para o PT, essa é uma questão que está muito bem colocada. E gato é gato, peixe é peixe, elefante é elefante. Nós nos juntamos todos contra um demônio no final de 2022. Sim. E esse é um fato. Mas a gente não pode ignorar as nossas diferenças programáticas, as nossas diferenças ideológicas, porque senão a gente não consegue incidir com um projeto de transformação social. Nós queremos transformar radicalmente a sociedade brasileira. Nós queremos viver numa cultura de paz, numa cultura de preservação do meio ambiente, numa relação harmoniosa com o meio ambiente, queremos construir mais igualdade social, enfim, construir mais democracia. E essas não são ideias que estão pacificadas entre todas as pessoas que se juntaram, entre todos os gatos, peixes e elefantes, que se juntaram para que em 2022 nós tirássemos do poder o obscurantismo que tinha dominado esse país. Então, nós temos consciência disso no partido e há uma disputa interna no partido sobre como deve ser o posicionamento do PT diante de tudo isso. Para mim, tem que ser um posicionamento de esquerda, um posicionamento de disputa da base popular desse país e, enfim, uma disputa ideológica muito nítida, muito clara. Alguns acham que essa disputa ideológica
que ela não deve ser feita assim porque nós estamos hoje numa posição de minoria, porque hoje o conservadorismo, esse conservadorismo alimentado pelo bolsonarismo, que esse conservadorismo dominou uma parte, né, do Brasil, dominou uma parte, inclusive, da base popular do Brasil, que as pessoas estão convencidas dessas ideias. A minha opinião é que nós temos que disputar essas pessoas para convencê-las de outras ideias. Marcelino trouxe essa questão da disputa em torno da democracia, né, dos conceitos, e eu acho que isso dialoga muito com essa disputa em torno da universidade pública também. Porque, repare, assim como foi dito sobre a democracia, assim como foi dito sobre o Estado, sobre a política, sobre os partidos políticos, que isso não era uma coisa boa, que isso não era uma coisa que prestava, que as pessoas tinham que se afastar da política para que a política continuasse a ser dominada pelos mesmos que já a dominavam antes, para que a população se desinteressasse, achasse que política é uma coisa suja, é um ambiente que ela não deve se aproximar, que ela não deve participar, né? Esse convencimento de que houve, com grande apoio da mídia, de que a política é um ambiente mais sujo que existe, que quanto mais distante dela, melhor, de que ela só serve para você extrair alguma coisa pessoalmente quando você tiver uma pequena oportunidade. Ao mesmo tempo que eles fizeram isso, eles fizeram uma outra coisa com a universidade que reverberou menos, mas que reverberou. Eles passaram a dizer que a universidade pública era um lugar da balbúrdia, que a educação pública, que ela não era boa. Eles tiveram uma audácia, acho que há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás, não me lembro exatamente, de um pastor muito conhecido, né, com uma rede social muito grande, dele postar na rede social dele dizendo: pai, mãe, se você for botar o teu filho na universidade pública e for perder o teu filho para aquilo que acontece dentro da universidade pública, não coloque, não mande ele para a universidade. Foi no ano passado, né? É uma figura muito conhecida que não vale a pena ser citada porque ele não merece ter mais visibilidade do que o que ele já tem, mas ele disse isso, e ele disse isso para o filho do pobre, porque a universidade se popularizou, porque quando as pessoas entram na universidade, elas têm acesso a um conhecimento, a uma discussão crítica sobre a sociedade, sobre os meios de opressão, sobre economia, sobre política, que você não tem em outros ambientes, infelizmente, né, que não é massificado em outros ambientes. Então, fazer essa crítica à universidade dizendo que não coloque seus filhos lá, não deixe ele ir, não deixe ela ir, porque você vai perder, porque você vai perder o seu filho, é uma disputa muito nítida. Assim como eles disseram que os pobres tinham que ficar longe da política porque a política não prestava, agora eles estão dizendo que os filhos dos pobres têm que ficar longe da universidade porque a universidade corrompe, a universidade destrói. E a universidade não corrompe, a universidade não destrói. A universidade constrói consciência crítica para que a gente alcance um outro patamar, né? Forma cidadãs críticas. Então, isso é... Posso completar uma coisinha aqui? Fica à vontade. Porque a fala de ela é admirável, e só para pensar uma coisa. É claro que nós nos unimos os gatos, os peixes, os elefantes para combater, como você disse, um demônio, né? Era o pandemônio mais completo, o ataque mais explícito à universidade. Mas o ataque vem de antes. É só para lembrar, a condução coercitiva de reitor foi feita no governo Temer. A diminuição do orçamento da universidade foi assim sustentada no governo Temer. Esses ataques reacionários, conservadores, que foram vocalizados da forma tão absurda como esse pastor ainda consegue vocalizar ainda agora, em pleno governo Lula, né? Isso já vem há muito tempo, inclusive com uma certa ideia de que a universidade, olha só, para ser universidade mesmo, você pode ter apenas algumas no Sudeste. Essa ampliação, né, essa universidade como um projeto de nação espalhada no país inteiro, isso é o que contraria completamente os conservadores. E tem gente, Ellen, né, Marcelino, pessoas, até pesquisadores que defendem a pesquisa, que já dizem que nós podemos ter universidade que é só de ensino, não precisa fazer pesquisa. É como se certas universidades, sobretudo aquelas destinadas às extrações sociais, seriam periféricas, e aí você concentra o recurso em alguns centros de excelência, vai ter maiores laboratórios, a inteligência nacional vai estar ali, não sabendo que a inteligência nacional é aquela do nosso povo que precisa encontrar as melhores condições para que a sua inclusão na universidade seja completa, não foi apenas um acesso, é uma inclusão verdadeira, onde o talento do povo vai brilhar nisso. Então, nós temos um problema de política estratégica. Nesse momento, eu preciso dizer que eu acho que algumas distorções ainda fazem parte do discurso que não é só dos conservadores. Por exemplo,
quando querem valorizar a educação básica em detrimento da superior, esquecem que só pode valorizar a educação básica com a educação superior. Porque a educação superior é uma maneira de valorizar a educação básica, é uma maneira de favorecer aquilo que você faz com nossas crianças, sem dúvida, mas isso tem a ver com que professores estaremos formando para isso. A outra coisa que tem sido um discurso que tem sido muito forte, muito conservador, que a ideia é o seguinte: a universidade ela é meio inútil, porque ela não entrega certas coisas. Isso novamente tudo bem. E quem é que vai entregar isso? A tecnologia, a inovação. Ora, a inovação ela só tem sentido como resultado da pesquisa, e não apenas para atender o interesse de uma empresa, não apenas para atender o interesse do mercado. É outra distinção entre ciência básica e ciência aplicada, que às vezes está no discurso de algumas pessoas que, mesmo no nosso campo, vamos chamar esse campo, né, falam de um certo empreendedorismo e defendem o empreendedorismo em detrimento de interesses da sociedade. Esse discurso que às vezes é cínico a ponto de julgar que alguém que é autônomo e está no maior sofrimento, ele é um empresário, ele é empreendedor, né? Sem condições nenhuma de ser um verdadeiro empreendedor. Ele é tão empreendedor quanto os bilionários que nós estamos vendo na cena política. E dizer que se nós não percebermos que a universidade é essa conjugação estratégica, um projeto nacional que coincide com um projeto de nação, e onde você tem essa excelência e ser popular ao mesmo tempo, porque não se contrapõe, hein? Alguém pensa, se é excelente, não é popular. Essa era a ideia básica. Se fosse excludente. Não, mas essa ideia é muito forte, é muito forte. Então, se você estiver apostando na educação pública, você está levando o seu filho para um antro de, sei lá o quê, de comunistas, maconheiros, o que seja, né? Não percebe que ali é um lugar de formação cidadã, né? E um lugar onde o talento da nossa gente vai se traduzir dentro da universidade também. Não é somente um despejo, não é somente entrega, hein? Você não está entregando diploma, você não está entregando um produto para o jovem. Ele também vai trazer coisas. A universidade é um lugar onde o povo leva a produção mais refinada, o seu traço diferencial, aquilo que é próprio de ser um cidadão brasileiro. Então, por isso, eu acho que nós temos que perceber que nós estamos enfrentando inimigos que não são pontuais. São inimigos na sociedade que se alimentam, estão fortemente instalados numa sociedade que é excludente, autoritária, conservadora e que tem uma grande capacidade de capturar as consciências, inclusive dos discursos progressistas. O problema é que os elefantes e os gatos e tem gato que come peixe dentro do aquário. É verdade. Tem isso também. Tem isso também. Aí é muita covardia, né? Mas tem. Então, na medida que esses gatos, elefantes e os peixes se desconfiguram, passa a todo mundo parecer a mesma coisa, nós vamos passar a ser esses gatos que comem peixe de aquário. Ou nós vamos ser os peixinhos sendo comidos, né? E aí é interessante isso, porque quando você tem a condição de ter um bom debate, para usar outra imagem, você consegue dar nome aos bois. E veja, mas nós estamos vivendo um momento em que as bandeiras políticas estão na frente da política. Sim. Ou seja, o marketing assumiu o lugar do debate. Se o marketing assume o lugar do debate, se a comunicação está à frente, é como querer ganhar a guerra com a banda de música e não com a infantaria, né? E isso é muito perigoso, né? Talvez favoreça essa ou aquela eleição, mas é muito perigoso para os projetos estratégicos. Você destrói a possibilidade de transformação real e vive numa realidade TikTok. Uma realidade Instagram, realidade que está conformada pelos algoritmos que eles controlam. Né? Quem é que aparece, como aparece, o que vai para frente, o que não vai. E aí, se a gente sucumbe a essa lógica, o que resta? Vamos todos virar comidinha de gato no aquário. Nós vamos para o aquário deles. Né? Eles, aqui só aparece o peixe que pula na boca do gato. Bom é o peixe que faz a dancinha de pular na boca do gato. Tá vendo? É isso mesmo, né, que a gente está vivendo, gente.
Olha, a gente está chegando no final dessa conversa, né? O nosso programa passou voando. Eu senti aqui uma conversa desse nível, o que é isso, né? Ainda bem que você que acompanha no YouTube, curta, né? Vá, compartilhe. Isso é muito importante aí nesse aquário, né, das redes sociais. É importante, né, que um debate desse possa aparecer, né, possa ser. Isso depende de você também, né? O tanto que você curte, compartilha, enfim. Então, faça aí esse exercício, porque é preciso que essa coisa se espalhe, essa iniciativa do Marcelino Galo, que ainda existem políticos comprometidos com a transformação da sociedade. Marcelino isso, como Ellen diz, né? Para nos dar orgulho, né? Tecendo amanhã com Marcelino, é preciso ter orgulho disso, porque é imprescindível nesse momento crítico que a gente está vivendo. Isso não é propaganda, marketing, né, para dar efeito, não, é porque é real mesmo. Eu queria que vocês fizessem um pouco das suas considerações livres, finais, depois dessa conversa toda, né? Tenham vontade. Bom, eu fico muito feliz de poder fazer uma conversa dessa, uma conversa profunda, né, sobre nossa realidade, enfim, e sobre um tema que é tão importante para a transformação da realidade quanto a educação, né? A educação, de fato, não transforma o mundo, né? Mas ela transforma as pessoas que transformam o mundo. Então, fazer uma conversa dessa sobre educação, para mim, é muito fundamental diante desse cenário que nós estamos vivendo, que o Marcelino bem colocou. A gente tem uma ameaça colocada no mundo, que está ali representada pelo Trump nos Estados Unidos, mas que em vários outros países tem seu espelho, né? Ele tem a sua imagem em vários outros países reproduzida e que ameaça de fato a humanidade. Eu tive esses dias em um evento e eu pude ouvir o Frei Beto falar um negócio que foi muito interessante, que foi que não era possível construir a paz com o equilíbrio de armas. O que esses homens nefastos querem construir para a humanidade não tem nada a ver com paz, não tem nada a ver com desenvolvimento, não tem a garantia de que a humanidade não resistirá. Então, nós estamos aqui sendo resistência, enquanto esquerda, a esse processo. E aí, discutindo tudo nesse bojo complexo que é o nosso país, com a complexidade que tem a política no nosso país, com as críticas que nós temos a quem está do nosso lado, muitas vezes, a quem, enfim, pontualmente se posiciona contra alguma coisa muito pior junto conosco, mas que também está do outro lado. Então, fazer uma conversa dessa mais profunda é muito valioso. E como o Mated falou, a gente está em um processo interno no PT, né, Marcelino? Que é um processo de disputa das ideias. PED, né? O PED. Nós estamos no processo de disputa da política e da direção também do partido nos próximos 4 anos. Eu já fui candidata uma vez, fui candidata em 2019, foi uma candidatura que o Marcelino era um apoiador de primeira linha e que foi uma candidatura muito interessante que a gente colocou em debate que partido que nós queríamos, né? As pessoas falavam muito de renovação e a direita faz renovação muito bem, a direita bota seus quadros jovens para tocar o mesmo programa de direito, o mesmo programa neoliberal, o mesmo programa de destruição de direitos que eles tocam há muitos anos. Então, quando a gente fala na esquerda sobre renovação, a gente está falando sobre renovação política, não sobre abrir mão do nosso programa, né? Não sobre abrir mão daquilo que nos constitui enquanto esquerda. E aí eu tenho dito que, e isso se assemelha muito ao que eu falei sobre Marcelino e sobre João, sobre essa coisa da memória, eu tenho dito que nós somos, de fato, um sonho que resistiu, nós somos a luta que constrói e nós somos o futuro que renasce em cada passo coletivo, que eu acho que só coletivamente que a gente vai conseguir se opor ao que o individualismo, ao que o neoliberalismo, ao que o Trump e seus asseclas pregam como uma cultura para o mundo, né? Uma cultura política para o mundo. Então, para a gente se opor a isso, nós precisamos fazer isso coletivamente e esse tipo de diálogo aqui entre nós é muito valioso. Eu vi uma vez, Ellen, uma frase, estou querendo recuperar de quem é, mas quando a esquerda age com os métodos da direita, a direita já venceu. É verdade. Eu acho que é do Chasson, enfim, mas o autor agora me fugiu. Mas é isso, se a esquerda age com o método da direita, a direita já venceu. Mesmo que o ator seja de esquerda, que é originário da esquerda.
você tá, aí é importante isso, né? Ela é mulher jovem e que traz essa luta, dessa renovação, que não é só etária, não é renovação também para ir para outro lugar que não seja de afirmação dos princípios que fundaram esse partido nesse país, né? Então, acho que é importante a gente prestar atenção nesse pé de participar bem, participado. Tá? Vamos deixar Marcelino por último. Pronto, veja só, primeiro uma alegria estar entre amigos, né? E, sobretudo, amigos que não renunciaram à utopia. Né? Porque, claro que é importante estar no chão da política, exige um olhar atento, né? Exige cálculo, às vezes, exige às vezes, concessões, mas a utopia limita aquilo que é lícito fazer. Né? A utopia diz que tem concessões que não podem ser feitas, tem princípios que não podem ser abandonados. Nenhuma circunstância da política nos faz abrir mão daquilo que nos liga ao interesse do nosso povo, da democracia, da liberdade. Então, é muito bom ter uma conversa assim. Fico muito contente, Matéria. Obrigado a você, obrigado a Marcelino, obrigado a ela. Marcelino, você Bom, é nós o promotor desse nós programa. é que agradecemos, né, ter essas presenças brilhantes aqui, porque para tecer o amanhã é preciso de outros galos. Um galo só não tece o amanhã. E aqui nós tivemos essa presença brilhante, né? Um filósofo teve a oportunidade, a história lhe deu esse privilégio de exercitar, né? De ser ali um executivo na universidade para transformar a universidade que tivesse essa possibilidade de formar eles, né? Então, nós precisamos de milhões de euros. Uma menina que veio do subúrbio ferroviário, um bairro periférico de Salvador, e esse acesso a essa universidade sonhada e praticada por João também vira uma intelectual, né? Uma intelectual do seu povo, que tem um projeto. Então, nós precisamos avançar. Para ter essa universidade, João falou, é preciso ter um projeto de nação. Então, quem vai construir esse projeto de nação? Um projeto de participação, é preciso liberdade, é preciso todo esse exercício. Isso que vem sendo sempre interrompido ao longo da nossa história, né? Se interrompe, é o golpe, é todo tipo de ação política, né? E agora nós estamos nessa fase, né? Então, agradecer a presença aqui de João, a presente brilhante desse filósofo e dessa, né, menina, recém-menina, né, que ela já passou de ser menina, mas que é um resultado dessa universidade, que é uma utopia, mas é possível ser praticada e é possível chegar a esses resultados. Então, que a gente, daqui para frente, João, tenha milhões de Ellens, né? Com certeza. Tenha Ellens, como tenha essa possibilidade de ter gente, né, que tenha consciência do seu lugar do mundo e queira transformar esse mundo para melhor. E para fazer isso tem que acabar com a pobreza, a oportunidade que a universidade deu a ela, e hoje ela é diretora da Fundação Perseu Abramo, né? Um centro formulador para, né, o Partido dos Trabalhadores ali, que pensa a sociedade e que tem capacidade de fazer, graças à oportunidade que teve de ter acesso à Universidade de João. Então, aqui, esperamos, né, que a gente continue esse bate-papo, que foi tão prazeroso que é tão rápido, né? Não é? E se esgotou. O tempo é finito. E agradecer a Mated, que agora está assumindo a pastoral cultural da igreja. Olá, Diocese de Salvador. Que legal. Convite de Dom Sérgio. Então, veja, felicitar Dom Sérgio por uma escolha tão oportuna.
Não podia ter um nome melhor do que Mated para conduzir essa pastoral. Desejo boa sorte e que você está no lugar certo. Esse Dom Sérgio deve ser um... Na verdade, é a compreensão que a gente tem, que a igreja está tendo da disputa, né, do campo cultural. Quer dizer, está em disputa, né, todas essas percepções que a gente trouxe aqui nesse debate hoje, né, da contemporaneidade. Tem uma disputa a ser feita mesmo desse campo. E que não pode ser, a gente não pode entregar os pontos. Quer dizer, o Papa, isso num cenário do esperançar. O Papa assumiu o Paulo Freire, né, ele lança o ano jubilar, né, a igreja tem a cada 25 anos um ano jubilar que abre as portas, e esse ano é o Jubileu da Esperança. Nós vamos ter diversos eventos aqui na capital, já estamos tendo, ligados a esse esperançar, né? Essa esperança como construção mesmo. Nessa perspectiva que o Marcelino traz do Tecendo Amanhã. Valeu, gente! Você curtiu? Você já compartilhou? Faça isso